Eu quero chamar aqui a minha amiga Janaína Lima. Para quem não conhece a Janaína ainda, vou explicar um pouquinho quem ela é, mas, de qualquer forma, a Janaína, bastante curioso, mas a gente se formou junto na faculdade. Outro dia ela mandou uma foto de formatura, estava a gente do lado, assim, um do outro, e a gente ficou bastante tempo sem se falar, mas nós fomos colegas na graduação. E eu tenho o prazer hoje de ter ela como uma neurocoach formada pela Infinity, e agora também, já quase terminando o MBA em Neurobusiness, da gente poder estar junto. Então, a Janaína é gestora de marketing com especialização em marketing de luxo pela SPM e agora o MBA em Neurobusiness pela Infinity. Com 20 anos de experiência comercial, profissional do marketing de relacionamento, atuando na capacitação de equipes, é neurocoach formada pela Infinity Neurobusiness. E ela vem com a palestra Domine a Arte de Inovar. A inovação como mecanismo de crescimento pessoal e profissional. Janaína, por favor. Olá, boa tarde. Eu olho para todos vocês, eu me pergunto que perfis de pessoas se interessam por esse tipo de evento, num domingo todo, com o tema Neurobusiness. São pessoas comuns, profissionais de mercados, empresários, empreendedores, cada um com seus interesses, mas todos buscando um pouco mais de informação e conhecimento. Eu sou uma revolução tecnológica. Esta manhã eu li mais de 4.000 artigos sobre leucemia em menos de 1 segundo. Milhares de novas leis foram publicadas ontem. Eu já conheço todas elas. Eu sei todos os detalhes de todos os relatórios financeiros públicos dos últimos 20 anos. Eu posso detectar doenças antes que os pacientes apresentem qualquer sintoma. Eu entendo eufemismos, idiosincrasias e metáforas complexas. Eu posso dizer o que vai vender bem antes de virar tendência na internet. Eu posso prever o tempo em mais de 2 bilhões de lugares ao mesmo tempo. Eu posso crescer com você, treinar você, melhorar você, instruir você. E eu estou só começando. Olá, meu nome é Watson. Juntos, podemos repensar os limites do possível. Mesmo que travou ontem. Sim. Isso, exatamente. O que move o mundo nos dias de hoje, sem dúvida alguma, é a evolução constante, a perspectiva, a ansiedade, a espera do que será, que está por vir como uma inovação nova, uma nova tecnologia que vai modificar o nosso status quo. O que move o mundo, o que as pessoas querem, a esperança, o que se espera pelo novo, muitos esperam, mas poucos inovam. São mentes modernas, pessoas inquietas, é uma nova geração que busca, que vive o torvelinho das disrupções, da quebra de paradigmas, de tecnologias inimagináveis. Então, a cada dia, sempre há uma expectativa do que está por vir. Nós vivemos a cultura que o status quo será alterado a qualquer momento, com essa inovação disruptiva, sempre se busca um crescimento exponencial, novos negócios, novas tecnologias que vão facilitar o nosso dia a dia, e que vão nos trazer uma produtividade. Se eu perguntasse aqui para vocês o que é inovação e neuroinovação, certamente nós teríamos várias respostas, diversos conceitos sobre isso. Existe um manual, eu fiz uma busca para entender, existem vários conceitos sobre inovação, mas existe um manual chamado Manual de Oslo, ele é um manual, ele é composto por 30 países, considerados os 30 países mais ricos,
ele traz diretrizes e ferramentas que fazem essa medição de o que é inovação. Digamos, uma empresa ela quer inovar, através desse manual tu consegue ter algumas diretrizes para saber se é ou não é uma inovação. É dividido em 4 áreas, que seriam área de produto, processo, marketing e organização. Esse é um conceito que vem nesse manual, falando um pouco sobre inovação, que a inovação é a implementação de um produto, serviço, processo, dentro dessas áreas no quais eu relatei agora. Mas a inovação, quando a gente fala inovação, hoje em dia, normalmente a gente pensa em algo disruptivo, né? Um produto novo, um serviço, algo que veio para mudar, né? Então, quando a gente olha para esse tipo de situação, a gente sempre pensa assim, poderíamos pensar, né? Eu jamais conseguiria ser tão inovador, né? Ou eu não tenho um perfil inovador. Mas a inovação, ela nem sempre ela está ligada a grandes ideias, que é o que eu quero trazer aqui, né? Quando a inovação acontece, por que a inovação acontece? A inovação, normalmente, ela acontece quando existe uma necessidade, né? Existe um problema a ser resolvido, né? Seja no mercado, seja na vida pessoal. Então, ela só acontece diante de um problema. Mas é importante a gente olhar para tudo isso e perguntar, tanto como pessoa, como empresa, quem eu quero ser, né? Onde eu quero chegar? Será que daqui a algum tempo eu vou continuar conseguindo atender as pessoas com quem eu convivo, as empresas, né? Os meus colaboradores, os meus stakeholders? Hoje, o que eu ofereço para o mercado, eu consigo, daqui a alguns anos, continuar atendendo essas pessoas? Eu trouxe uma pesquisa que foi feita, uma pesquisa não, mas todo ano a Forbes ela traz as empresas mais inovadoras. Em 2018 foram essas empresas. Para vocês terem uma ideia, a Amil ela é uma das empresas maiores, uma das maiores empresas brasileiras em planos de saúde. Existia um problema muito grande, que era todo o processo era de responsabilidade do prestador de serviço, dos médicos, das clínicas, né? Essa análise do cliente que ia até a clínica era de responsabilidade desse prestador. Mas a gente sabe que aqui, muitas vezes, a gente pega a carteirinha do parente ali e vai fazer uma consulta, né? A validação desse plano também era a responsabilidade deles. Então, eles acabavam prestando um mau serviço e, consequentemente, sendo mal avaliados. E, caso isso acontecesse, o pagamento era endossado. Então, eles não recebiam, ficavam insatisfeitos, faziam um mau atendimento. Aí foi criado um token. Eles criaram um token que faz hoje todo esse processo, tanto de consultas, de avaliação, e propriamente depois esse paciente ele recebe por algum device uma pesquisa de satisfação. E esse prestador de serviço, o médico, quanto melhor ele fizer o atendimento, mais ele pode ser muito bem avaliado. Então, assim, o processo todo hoje é feito através desse token. Os custos que esse prestador tinha era de responsabilidade do prestador. Então, isso estava gerando... Daqui a uns anos, a empresa não existiria mais. Então, através deste problema, foi que a empresa, ou ela inovava, ou ela sumia do mercado, né? Por exemplo, a PepsiCo, que todo mundo conhece, ela não criou um produto novo, mas ela se obrigou a mudar as fórmulas dos produtos para que deixasse esses produtos mais saudáveis, porque estavam perdendo mercados por pequenas empresas de produtos naturais. Então, se vocês analisarem, de qualquer forma, existia um problema. Então, essa empresa ela acabou não criando um novo produto, mas inovando dentro da própria empresa. Aí eu pergunto, todas as empresas possuem uma área de inovação, uma área específica, preparada, com profissionais inovadores, pensando sobre o que nós poderemos inovar? Essas empresas, algumas empresas que têm
capital maior, elas conseguem ter áreas que fazem essas pesquisas, equipes que buscam novas soluções, né? E as empresas que não possuem, como elas fazem? Elas estão fadadas ao fracasso? Então, a gente pode ver que a inovação, quando se fala, ela é direcionada para diversas áreas. Mas, se olharmos por trás dessas áreas, existe um fator muito importante, que é o fator humano. Todas essas inovações que nós vemos no dia a dia, elas passam por mãos de pessoas e por mentes inovadoras. O próprio Manual de Oslo, ele mensura, ele traz que os métodos de mensuração do papel de capital humano e inovação, eles não são bem desenvolvidos, e a limitada informação disponível ainda é relacionada à inovação e não é relacionada a pessoas. Então, quando a gente traz tudo isso, a gente olha para as pessoas. Será que as pessoas estão preparadas para fazer essa análise conscientemente? Essa avaliação, eu sou ou não sou inovador? O que eu posso fazer para mudar? Né? Então, seja na área pessoal ou profissional. Aí nós entramos naquela questão todas, né, de vivências e experiências. Né? Então, nós devemos pensar urgentemente nessa questão. A tomada de consciência, né, que quanto mais a gente procrastinar o investimento em desenvolvimento humano, para que tenhamos mais conhecimento e uma mente mais aberta, mais problema nós teremos. Aí, contrapondo o adágio popular, menos é menos mesmo. Né? Então, a gente vai ver empresas sumindo do mercado, pessoas desatualizadas, mas vivendo... pessoas desatualizadas vivendo em um mundo novo. Uma frase, acho que todo mundo já conhece, né? A definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Mas, diante disso, por que a gente vê, ainda assim, muitas pessoas lutando para não mudar? Não buscando o novo, não usando a criatividade, procrastinando, né? Não olhando para o diferente, né? Para o inusitado, aquilo que vai ser mais fácil, mais rápido, mais acessível, mais moderno, para agilizar o nosso modus vivendi, né? Nosso modo atual de viver, e nem olhando para questões de tecnologia, né? O que tecnologicamente vai nos ajudar em nosso trabalho no dia a dia. Olhando para essa questão de desenvolvimento humano, será que as empresas elas estão preparadas, olhando para para as equipes que nós temos nas empresas hoje, como as empresas fazem para inspirar, para instigar, para incentivar, né, essas pessoas? Os gestores, eles sabem o que faz uma pessoa ser mais produtiva? Eles sabem por que as pessoas são mais motivadas do que outras? Por que algumas são muito mais engajadas do que outras? Então, eu trago aqui vários questionamentos que a gente não está acostumado a pensar. Né? Foi feito em 2018 um estudo inédito no Brasil sobre o tema engajamento de colaboradores. Foi feito uma pergunta dissertativa, e, dentro dessa pesquisa, foi analisada as palavras que mais apareceram de resposta desses colaboradores. Comprometimento apareceu em 24%, motivação em 14% e alinhamento dos valores em 13%. Então, a gente olha para tudo isso e a gente percebe que as empresas elas precisam entender, olhar para cada colaborador individualmente e entender que caminhos que motivam as pessoas, eles são diferentes, né? Então, a gente precisa dar a essas pessoas, esses colaboradores, um senso de propósito e inovação por trás de cada trabalho. Aí a gente fala aquela questão, né? A pessoa vai para o trabalho e fica esperando a sexta-feira, fica esperando o final do dia, porque não existe um propósito alinhado com a sua vida e o seu momento de trabalho, né? Então, a espera é depois das 18 horas, né? Hoje, com a neurociência e as suas ferramentas,
a gente tem tido mais acesso para entender como é que acontece esse processo cerebral, né? O que movem as pessoas, o que fazem elas agir e reagirem, quais são os seus elementos idiosincráticos do dia a dia, né? E como a gente pode utilizar isso para interesses individuais e até mesmo para as empresas, para o aumento do seu share, porque eu acho que todas as empresas buscam, né, uma fatia maior de mercado. É claro que, se a gente olhar para tudo isso, existem vários fatores que interferem no perfil de uma pessoa. Eu estou fugindo, estou indo para lá. Que interferem, né? Tanto a genética, né, que pode ser através do DNA dos nossos pais, né, o ambiente que a gente vive, como essa pessoa foi influenciada e como ela é ainda influenciada hoje no dia a dia, quais são os memes que essas pessoas escutam, o custo metabólico, que é o gasto de energia que essa pessoa, eu decidi mudar, mas qual vai ser o meu gasto de energia para que eu consiga fazer essas mudanças, né? Que eu consiga mudar o meu mindset, o meu perfil psicológico. Aí, quando a gente olha para tudo isso, a gente acaba se colocando, olhando para a nossa história e procurando entender um pouco. Eu, com 36 anos de idade, eu comecei a olhar para as inquietudes da minha vida, para a insatisfação. O que eu estava fazendo? Se olhasse para mim, eu tinha um padrão de pensamento muito tradicionalmente conhecido, né? Eu tive uma infância, uma adolescência muito simples. Meus pais estudaram até o primário naquela época, né? Então nós não tínhamos muito incentivo e nem para sair da área de conforto, né? Então eu segui um padrão, né? Trabalhei em grandes empresas, tive grandes oportunidades, mas eu não tinha hábito de, eu não sabia como planejar a minha vida. Eu ligava a chave, trabalhava todos os dias no automático, né? Mas eu comecei a ter algumas inquietudes. Eu procurei 2 vezes ajuda no neurocoach. No neurocoach não, que é uma coisa muito nova. No coach, mas ainda assim faltava alguma coisa. Eu não sabia como fazer as coisas. Eu comecei 3 formações na faculdade, fui me formar no quarto curso, que foi em marketing, no qual eu me apaixonei. Depois fiz a pós em marketing de luxo, fiz pequenos cursos de profissionalização, fiz formação em neurocoach, e foi aí que tudo começou a acontecer. Porque eu conhecia o meu perfil psicológico, eu sabia quais eram as minhas limitações, eu sabia quais eram as minhas habilidades, né? E eu comecei a planejar mais, olhar para a minha vida de uma forma diferente. Então, diante desse conhecimento, alguém comentou aqui que muitas vezes a gente olha para as pessoas, é uma pessoa capaz, esforçada, trabalha, estuda, mas por que a pessoa não consegue andar para frente, né? É devido a essa inexistência de propósito, né? A gente olha para o mercado e a gente se sente cobrado todos os dias o que nós vamos fazer para ser melhores e mais todos os dias. Dentro do processo como na minha profissão como neurocoach, a gente não olha para as pessoas, não olhamos para problemas específicos, nós olhamos para as pessoas como um todo. Mas dentro do processo as inquietudes vão aparecendo e eu tenho percebido um descontentamento, uma insatisfação generalizada, né? Será porque essa busca diária, constante, de o que eu vou fazer para mudar, né? A gente olha para as tecnologias e a gente deposita tudo nessas ferramentas que vão poder nos ajudar a ser mais disruptivos, mas o que é disrupção, né? Quando eu comecei essa busca pelo autoconhecimento, essa inquietude toda que talvez muitos tenham, é onde para mim começou todo esse processo de mudança. Foi essa transformação, essa inquietude que gerou toda essa transformação na minha vida, né? Aí, quando eu trago a questão da inovação, eu não me refiro sobre a inovação de produtos, tecnologias, novas áreas, novos serviços. Eu olho para a inovação
como a inovação das pessoas como tema principal, né? Como a inovação pode ser utilizada por todos os profissionais de uma organização. Eu olho para empresas, muitas vezes, não conseguindo se desenvolver. Eu, como trabalhei em várias empresas multinacionais, então, assim, o meu padrão de comportamento, eu acho que ainda ele é um padrão tradicionalmente, hoje, olhando. Poucas pessoas são mais inovadoras, mais disruptivas. Eu quero ser inovadora, mas como eu faço isso, né? Como é que eu viro essa chavezinha? Então, a ideia é que a inovação ela pode, sim, ser usada como um mecanismo de crescimento profissional e pessoal, né? O meu trabalho, as pesquisas que eu tenho feito, ela é baseada nessa visão. Como as pessoas podem ser mais inovadoras, né? Os materiais que eu tenho visto, as pesquisas que eu tenho percebido, normalmente as informações são mais relacionadas a como a empresa pode inovar e nunca como as pessoas são mais inovadoras. Não existe esses dados, não existe esses números, né? Então, comportamentos de inovação aparecem, as pessoas são comportamentos que esse tipo de pessoa tem, as pessoas são mais engajadas, são mais produtivas, mas ainda assim não existem, né? Eu considero para tudo isso que existem 4 perfis psicológicos, né? Nós temos características dos 4, sendo em maiores e menores escalas, né? Mas 2 delas norteiam nossas decisões e atitudes. Então, o estudo em andamento, ele é voltado para a inovação e a produtividade de cada perfil psicológico. Eu tenho um perfil super conservador. Dificilmente eu consigo fazer as malas e sair sem perguntar qual é o destino. Eu preciso saber qual é o destino, eu preciso fazer um planejamento, eu preciso pensar, saber quem vai, né, ter dados, e ainda assim, talvez eu não faça, não vá, né? Então, os fatores que motivam uma pessoa a ser mais inovadora podem, sim, ser reduzidos, tornando-as mais produtivas. A pesquisa baseia-se em fatores de influência que interferem no processo de inovação de cada perfil psicológico, quais os requisitos capazes de tornar cada perfil mais inovador, e comprovar que uma pessoa inovadora é capaz de gerar melhores resultados pessoais e profissionais que uma pessoa conservadora. A pesquisa, o andamento dela, a ideia é que sejam através, como nós vamos medir isso, através de materiais impressos e vídeo. Vai ser usado equipamentos de neurociência para fazer essa medição, né? Que seja uma pesquisa realmente com dados possíveis de serem aplicados a todas as pessoas. E o resultado de tudo isso, com os resultados e os números que nós teremos, a ideia é criar um método capaz de gerar aumento da inovação em todos os colaboradores de uma organização, considerando o perfil psicológico de cada uma. Porque as empresas, como eu falo empresas, pessoas físicas também, né? A gente consegue fazer se desenvolver, né, nesses 2 quesitos aí. Então, a ideia é que a gente consiga, sim, fazer as pessoas se mexerem, né? Buscar um novo para que tenham mais crescimento na vida, que tenham mais sucesso, sejam mais felizes, né? Tenham um propósito mais bem definido. A gente olha para tudo isso e tudo que vocês viram aqui, a gente pensa assim, somos seres biológicos, detentores de comportamentos, na maioria das vezes, questionáveis. Se nós não olharmos para tudo isso, né, buscando a produtividade, a gente sabe que as empresas, pessoas comuns, empreendedores, buscam a produtividade, o engajamento, que as pessoas sejam mais motivadas, busquem a inovação, que sejam pessoas mais desenvolvidas e conhecedoras de si, né? Então, ficou ali. Eu quero aqui.
Eu quero convidar vocês, né, para estarem aqui no final do ano, no dia 30. Se vocês se interessam por tudo que foi visto aqui e têm interesse em entender como a neurociência pode, sim, ser aplicada a negócios, convido a todos vocês para estarem aqui. Muito obrigada.